A mensagem de hoje, ela tem como tema, filhos de Deus, guiados pelo Espírito. Vamos estudar hoje, vamos desenvolver a nossa mensagem hoje, baseada em Romanos 8, do 1 ao 17, aprendendo sobre ser filho de Deus, e o que ser filho de Deus implica em nossa vida. Daquele que nos chama de filhos, daquele que entregou o seu filho, para que pudéssemos também sermos filhos dele. Essa nova filiação, essa nova identidade que ele nos dá. Eu queria que vocês abrissem Romanos 8. Vamos do 1 ao 17. Todos abriram, amém? Amém? Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa de Cristo. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão, mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Eu queria que vocês repetissem comigo isso. Porque todos os que são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por tua palavra. Que ela nos conduza e que ela nos guie, Senhor, a entender que precisamos ser guiados pelo teu Espírito, desenvolvendo essa nova identidade de filhos teus. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Amém. A carta de Romanos, ela não é uma carta como 1 Coríntios, por exemplo, como 2 Coríntios, como Tessalonicenses, onde Paulo tinha a missão de pastorear e resolver problemas específicos, alguns problemas de doutrinas específicos àquelas igrejas, àquelas cartas que foram destinadas. Em Romanos, a gente vê uma carta que alguns entendem que é um grande compêndio teológico, e de fato é um grande compêndio teológico. Ela se torna uma carta geral. Ela se torna uma carta onde Paulo vai trazer as doutrinas da graça.
onde Paulo vai expor o Evangelho de forma exaustiva, para que aquela igreja, a igreja de Roma, entendesse que não são os atos, não é o cumprimento da lei que salva, mas apenas Cristo, a partir do seu sacrifício, que nos salva. Paulo escreve Romanos a fim de combater essas falsas doutrinas. Imagina uma igreja em Roma, uma metrópole, composta tanto por judeus quanto por gentios. Então Paulo precisava ensinar aquela igreja de fato sobre o Evangelho, sobre a completude do Evangelho, sobre as doutrinas da graça do Evangelho. E a exposição do Evangelho ela é feita nessa epístola de uma forma muito, muito especial. Tanto para judeus quanto para gentios, ele traz a condição de salvação. Apenas Cristo, apenas o seu sangue, que nos justifica. Apenas o seu sacrifício, apenas o ato redentor do Senhor Jesus é o que nos salva. É o que nos faz ser filhos de Deus. Então, observando essa carta, uma carta que aponta para a doutrina da graça, aponta para a nossa condição anterior de morte, de pecado, onde quando o homem peca, a relação entre homem e Deus se torna uma relação de inimizade. Paulo vai discorrer que através da vida pelo Espírito, agora não mais inimigos de Deus, mas filhos de Deus, adotados pelo Senhor Jesus. Essa adoção ela é um processo e um resultado intencional de Deus para conosco. Essa nova filiação é um processo intencional de Deus. Até porque estávamos mortos. Era necessário que o Senhor agisse para conosco. Como falei anteriormente, Paulo está expondo as doutrinas da graça, que somente pela graça somos salvos, não pelos nossos atos. E no capítulo 8, Paulo vai abordar, John Stott inclusive afirma, que o capítulo 8 é onde Paulo exalta o Espírito em contrapartida da fragilidade da lei. É tanto que se você ver aí o títulozinho que tem em cima da sua Bíblia, em cima do capítulo está a vida pelo Espírito. E é exatamente o que Paulo quer nos ensinar nessa perícope, nessa passagem. O que é que a vida pelo Espírito resulta em nossa vida? Somos filhos de Deus, e se somos filhos de Deus, somos guiados pelo seu Espírito. E essa é a premissa que vamos usar para estudarmos todos os pontos. Então eu queria que você anotasse o seguinte: quando o seu Santo Espírito nos guia, aí você marca aí. Primeiro ponto: compreendemos que apenas em Cristo Jesus somos livres da condenação. Compreendemos que apenas em Cristo Jesus somos livres da condenação. O capítulo 8, ele se inicia com a conjunção conclusiva. Quem está fazendo Enem aí, está estudando muito sobre isso. O que é uma conjunção conclusiva? É uma conjunção usada no fim de um argumento para reforçar aquele argumento, para concluir aquele argumento. Ou uma ideia. E Paulo começa com, portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Para a gente entender essa conjunção conclusiva do portanto, precisamos voltar ao capítulo 7. No capítulo 7, no versículo 24, a constatação que Paulo faz ao olhar para si é a seguinte: miserável homem eu que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Dada a condição, ao olhar para si, Paulo entende
que está lascado. Está morto. Está sujeito à morte. Mas no versículo 25, ele fala o seguinte: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De modo que, com a mente, eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não é a lei que nos salva. Não são os nossos atos que nos salvam. Aquele que é um filho de Deus, que é guiado por seu Santo Espírito, compreende a sua real situação de vida, de morte, sujeitos à morte, e que apenas Cristo Jesus pode mudar esse caminho. Que apenas o Senhor Jesus pode transformar essa realidade de condenação. Não são os nossos atos que nos salvam. Não são os nossos atos que nos fazem tornar filhos de Deus. Mas é a obra redentora de Cristo Jesus. O que Paulo começa a expor para a igreja de Roma, em todo o livro, é o fato de que, por mais que sejam boas suas ações, por mais que você viva uma vida piedosa, tentando buscar cumprir a lei, essa sua vida de buscar cumprir a lei não vai lhe salvar. Achar que cumprir a lei, achar que são os seus atos que vão o redimir, lhe torna alguém que de fato ainda não entendeu que é um filho de Deus, porque o seu Santo Espírito ainda não está em você. Porque quando o Santo Espírito nos guia, nos faz entender que não são os nossos atos, é apenas Cristo Jesus. Porque a gente começa, continuando aqui no capítulo 8, a gente entra no versículo 2, e Paulo fala o seguinte: porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. O Espírito de vida agora nos traz uma nova relação como filhos de Deus. A liberdade. Em Cristo não há mais condenação para os que estão nele. E a partir do seu Espírito de vida, somos libertos da relação de escravidão, do pecado e da morte. Fomos libertos da lei, do pecado e da morte, através do seu Espírito que nos vivifica, nos regenera e nos dá um novo nascimento, uma nova identidade e uma liberdade para ser vivida. No versículo 3, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer. Observamos, então, Paulo apontando o enfraquecimento da lei em relação à nossa salvação. A lei não irá nos salvar. E apenas uma intervenção divina, apenas Cristo entregue na cruz, apenas a sua graça sobre nossas vidas, é o que pode nos salvar e nos dar essa nova filiação de filhos de Deus. Precisamos, enquanto filhos de Deus, guiados pelo seu Espírito, compreender isso. Que apenas Cristo é quem nos salva. Cristo ele foi entregue como oferta por causa do meu e do seu pecado. Ele derramou o seu sangue, porque apenas Ele, o único justo,
o único capaz de cumprir toda a lei, nos justificou. Derramou o seu sangue por nós, para que pudéssemos ser adotados e agora termos uma nova identidade. E agora a gente vive não mais como aqueles escravizados pela carne, escravizados pela lei do pecado e da morte, mas vivemos uma liberdade a partir do seu Santo Espírito, que nos faz agora viver não mais sob o domínio da carne, sob o domínio dos nossos desejos e vontades. Porque quando o seu Santo Espírito nos guia, segundo ponto, não vivemos mais sob o domínio da carne. Versículo 5. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. O fato de sermos libertos da escravidão e da condenação do pecado faz a nossa mente agora voltar para o que o Espírito deseja e não mais a nossa carne deseja. É através do seu Santo Espírito que somos livres. A gente volta para o versículo 2, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Meus irmãos, se ainda vivemos para satisfazer os nossos desejos e as nossas vontades e a nossa carne, para satisfazer as nossas vontades pessoais, aquilo que nos satisfaz pessoalmente, se ainda estamos escravizados pelos nossos desejos e vontades, se ainda não temos o domínio sobre as nossas vontades, quer dizer que ainda somos escravos da lei, do pecado e da morte. Se não conseguimos nos controlar, se não conseguimos renunciar ao pecado, se ao pecarmos nós não nos entristecermos, termos raiva do pecado, nos irarmos contra o pecado, isso quer dizer que você ainda está escravizado. Isso quer dizer que ainda vivemos sobre a ótica do pecado. Porque aquele que de fato é um filho de Deus, guiado pelo seu Espírito, tem uma nova mentalidade. Tem uma nova vida. Esse processo a gente chama de santificação. Eu não estou dizendo aqui que você não vai pecar. Vocês estão entendendo, amém? O ponto não é esse. O ponto é, será que o pecado lhe domina? Será que ainda estamos cometendo os mesmos erros e satisfeitos com a situação que estamos vivendo? Um processo de santificação implica necessariamente no abnegar as suas vontades e desejos. E que se pecarmos, precisamos, no momento do pecado, se arrepender de todo o coração. Buscar no Senhor Jesus, buscar através do seu Santo Espírito, forças para lutar e vencer o pecado. Lembrando, a vida é pelo Espírito, agora é uma nova vida. É uma nova identidade, é uma nova perspectiva. Você agora não é mais escravo do pecado, o pecado não mais lhe domina. Então, se o pecado não mais lhe domina, se a sua carne não mais lhe domina, não faz sentido algum satisfazer os desejos da carne.
A santificação, ela é um processo, que é um esforço. Eu acredito que foi no encontro de Isaías que a gente trabalhou um pouco sobre esse processo de santificação e a importância desse processo de santificação para nós enquanto filhos de Deus, enquanto alcançados pela graça do Senhor Jesus. Um salvo, ele busca a sua santidade se fortalecendo no espírito e mortificando a carne. Porque a mentalidade da carne é a mentalidade de inimizade com Deus. Ela não se submete à lei, nem pode fazê-la. No versículo 7, a gente lê exatamente isso. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei, nem pode fazê-la. Apenas um convertido, apenas um salvo pelo Senhor Jesus vive esse processo de santificação. Paulo aqui, é importante voltar e frisar isso. Paulo aqui não está tratando de crente carnal e crente não carnal. Meu irmão, isso não existe. Ou o salvo é não carnal e não carnal, porque se ele for carnal, ele não é um salvo. Aqui não é esse conceito, quebrem esse conceito na mente de vocês. Aquele que é salvo não vive mais sob o domínio da carne, então não faz sentido algum. Esse fulano é um crente carnal. Não, esse aqui é um crente não carnal. Isso não existe. Ou é alguém que vive pelo Espírito, ou é alguém que diz que vive pelo Espírito, mas na verdade vive pela carne. Vive para satisfazer os desejos da carne. E isso aponta para alguém que não é guiado pelo Espírito, porque aquele que é guiado pelo Espírito está liberto da lei, da morte e do pecado. Versículo 8, Paulo nos traz o seguinte: quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Se a carne nos domina, não podemos agradar a Deus. Se os nossos desejos nos dominam, não podemos agradar a Deus. Em Hebreus 13, 14, o autor fala o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. A santidade, ela é um processo de esforço. Requer de nós renúncia. Requer de nós uma mudança de prioridades. Requer de nós a abstenção. E meus irmãos, isso é um processo natural daquele que é um salvo. Não é se abster, não, agora eu vou me abster de tudo para eu ser salvo. Não é isso. Agora eu vou me santificar para eu ser salvo. Não. Um salvo se santifica por ser salvo. É um processo que é uma consequência do encontro com Jesus. É uma consequência de fato ser um filho de Deus e ser guiado pelo seu Espírito. E a santificação, ela é muito fácil de ser evidenciada. Vocês lembram do fruto do Espírito? Dos frutos do Espírito? Amor, bondade, mansidão, fidelidade, domínio próprio, amabilidade, paciência, alegria. Essas coisas precisam frutificar em nossas vidas. Enquanto aqueles que vivem guiados pelo seu Espírito. Se somos guiados pelo Espírito Santo de Deus, desenvolvemos esses frutos. Se ainda não vivenciamos esses frutos, se ainda esses frutos não são evidenciados em nossas vidas,
o Senhor Jesus ainda não nos transformou. O Senhor Jesus ainda não nos encontrou. E ainda vivemos sobre a escravidão da lei, do pecado e da morte. Recapitulando, quando o Seu Espírito Santo nos guia, compreendemos que apenas em Cristo Jesus somos livres da condenação. Apenas o ato redentor de Cristo Jesus, a sua obra redentora, nos salva. Quando somos guiados pelo Espírito, não vivemos mais sob o domínio da carne. Entretanto, vocês não estão sob o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Se de fato o Espírito de Deus habita em nós, não vivemos mais sob o domínio da carne. Quando o Seu Santo Espírito nos guia, terceiro ponto, Cristo está em nós, nos vivificando e fortalecendo nossa esperança na ressurreição. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. Vou parar aqui no 10, rapidinho. Se de fato Cristo está em vocês, o corpo está morto, Ele não está falando que no momento que o Senhor Jesus nos encontra, o nosso corpo morre. Não é isso. O que Paulo está trazendo aqui é que a partir do momento que o Senhor Jesus nos encontra, que o Seu Espírito de vida nos liberta da lei, do pecado e da morte, temos a consciência do que o nosso corpo estava sujeito. Lembra lá no versículo 24 do capítulo 7? Miserável homem eu que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Quando Cristo Jesus está em nós, quando Ele habita em nós, temos a consciência agora de qual era o nosso destino: a morte e a condenação eterna. O nosso corpo está sujeito à morte. Quando o pecado entra na humanidade, quando através de Adão o pecado se torna uma realidade das nossas vidas, o nosso corpo é sujeito à morte. Também em Romanos lemos que o salário do pecado é a morte. O nosso corpo, ele se encontra num estado sujeito à morte. Porém, em meio a esta realidade desse destino mortal, através do Seu Santo Espírito, o nosso espírito é vivificado. E habita em vocês, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Seu Espírito que habita em vocês. O Espírito vivificado, que agora temos, através do Seu Santo Espírito, nesse corpo mortal, aponta para o corpo que será vivificado e glorificado de fato. Se temos agora o Espírito vivificado, esse Espírito vivificado aponta para a eternidade, aponta para a ressurreição, e a ressurreição de um corpo glorificado daqueles separados pelo Senhor Jesus, a viver eternamente glorificando a Ele. Porque o Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em nós. E se esse Espírito de fato habita em nós, nós temos a esperança da eternidade. Lembrando, Cristo em nós, nos vivificando e fortalecendo
nossa esperança na ressurreição. Agora não nos importamos mais com esse corpo, não nos importamos mais com os nossos desejos, não devemos mais nada à nossa carne mortal. Apontamos agora para uma nova identidade, uma nova vida. Uma vida que aponta para a eternidade, para o reino. Não mais uma vida que aponta para si mesmo. Para satisfazer os seus próprios desejos. Porque se vivemos para satisfazer os nossos desejos e as nossas vontades, o nosso corpo ainda está morto. E o destino do nosso corpo continuará sendo a morte. Mas se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus habita em nós, esse estado de morte se transforma em um estado de ressurreição e vida eterna. Quando o seu Santo Espírito nos guia, quando o seu Santo Espírito nos conduz, as nossas prioridades são invertidas. Existe uma mudança, agora não sou mais eu, mas Cristo que vive em mim. Não mais os meus desejos, não mais as minhas vontades, se eu sou um filho de Deus, a minha vida aponta para a eternidade. Paulo, em 1 Coríntios 15, 19 a 21, ele nos traz o seguinte: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um homem só. A ressurreição veio por meio de Cristo, através do seu Espírito, que agora habita em nós. Portanto, irmãos, estamos em dívida, não para com a carne, para vivermos sujeito a ela. O seu Santo Espírito é o nosso credor. E agora, meus irmãos, não estamos e não somos mais devedores da nossa carne. Não vivemos mais apontando a nossa vida para nós mesmos. Se somos filhos de Deus, guiados pelo seu Santo Espírito, vivemos a nossa vida apontando para a eternidade. A nossa esperança está na glória de Cristo Jesus. A nossa esperança não está mais neste mundo, porque se esperamos em Cristo, isso é muito interessante. Se esperamos em Cristo para as coisas deste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens ou os mais dignos de compaixão. Porque talvez estejamos esperando em Cristo e nele algo para resolver os nossos problemas de agora. E se esperamos em Cristo para resolver os nossos problemas de agora, ainda somos escravos da nossa carne e dos nossos desejos. É um fato olhar para dentro do nosso coração e será que, Senhor, eu tenho saído por aí falando que sou teu filho, que sou evangélico, que sou cristão e encho a boca para falar disso, mas quando na verdade eu venho aqui no culto de oração na quarta-feira orar para que o Senhor satisfaça os meus desejos e as minhas vontades. Não é ilícito, meus irmãos, orar e pedir a Deus para que Ele nos dê uma boa casa, para que Ele nos dê um bom trabalho, para que Ele nos dê uma boa família, para que Ele nos dê saúde. Mas, meus irmãos, essa não é a razão da minha e da sua vida. Casa, trabalho, família, saúde, essa não é a razão da minha e da sua vida.
A nossa razão deve ser Cristo Jesus e a eternidade, e apontar a nossa vida para a eternidade. Todas essas outras coisas são válidas, são importantes para nós, mas elas não devem ser o objeto do nosso esforço. De gastarmos a nossa vida para termos um bom trabalho, de gastarmos a nossa vida para termos uma boa casa, de gastarmos a nossa vida para ter uma boa família. Não é isso que um filho de Deus faz. Um filho de Deus gasta a sua vida apontando para a eternidade, apontando para o reino, e as demais coisas são acrescentadas. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não é buscar ao Senhor Deus, junto com as suas coisas que você precisa, não é isso. Não é, vem aqui na quarta-feira, você só ora por trabalho. O pastor até falou sobre isso esses dias. A gente só vem para o culto de oração, trabalho, família, saúde. Trabalho, família, saúde. Nós não oramos para sermos cheios dele. Nós não oramos para conhecer mais a Ele. Nós não oramos para nos fortalecer e pregar o Evangelho. Nós não oramos mais por vidas. Nós não gastamos mais a nossa vida para falar do amor do Senhor Jesus. Nós achamos muito legal vir aqui no domingo, vir aqui numa quarta-feira, servir na integração, servir no Kids, tocar, pregar, apenas para satisfazer os nossos desejos, as nossas vontades. Quando na verdade um filho de Deus serve a igreja porque ama a Deus e aponta para a eternidade. Um filho de Deus gasta a sua vida falando e proclamando o amor dele, porque tem outras pessoas indo para o inferno. Existe ainda muitas e muitas pessoas sujeitas à lei do pecado e da morte. Essa lei que um dia nos escravizou, e eu espero que de fato você seja livre dessa lei do pecado e da morte. Ser guiado pelo Espírito, apontar para o alvo. Viver pelo Espírito. Fazer morrer os atos do nosso corpo. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Novamente. Porque todos os que são guiados... Coloca aqui para todo mundo, versículo 14 de Romanos 8. Todo mundo sai daqui entendendo exatamente isso. Romanos 8, 14. Pode colocar. Pronto, agora sim. Vamos lá, todo mundo junto. Porque todos que são conduzidos são filhos de Deus. Todos que são conduzidos. Aqui não é alguns, aqui é todos. Mas é necessário que sejamos conduzidos pelo Espírito de Deus. É impossível ser um filho de Deus se não for conduzido pelo seu Santo Espírito. É impossível ser um filho de Deus se ainda agradamos o desejo da nossa carne e não buscamos nos santificar diariamente. Quando somos guiados pelo seu Espírito, ponto 4, ganhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Novamente, ganhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Pelo Espírito, somos libertos da lei do pecado e da morte. Temos a nossa mentalidade restaurada, agora de vida
e não mais de morte. Temos a esperança da vida para os nossos corpos mortais. Agora sabemos que éramos objetos da ira de Deus, condenados à morte, e agora temos uma esperança. Pelo Espírito agora o nosso espírito é vivificado, apontando para um corpo eterno. E agora também pelo Espírito somos adotados e libertos da escravidão do pecado. Versículo 15. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Quando o seu Santo Espírito nos guia, quando o Senhor Jesus nos encontra, não recebemos um espírito de escravidão. Tudo o que fazemos agora, a partir desse momento, é porque entendemos a nossa nova identidade e vivemos não com medo de ir para o inferno, mas vivemos porque temos uma nova identidade. Fazemos o que fazemos, nos santificando, não por medo de ir para o inferno. Quando era criança, eu tinha um costume bem engraçado. Eu acho que eu assisti uma peça de Apocalipse na igreja, e eu ficava com um medo de toda coisa que eu via, assim, um barulho mais alto, eu já ficava, meu Deus do céu, estava vindo, Senhor, perdoa. E eu tinha uma mania bem comum, e talvez nós façamos isso até hoje. Era de na hora de dormir, aí, Senhor, perdoa pelos meus pecados e tudo que eu fiz hoje. Sabe por quê? Porque meu medo era dormir e morrer dormindo. A gente ri disso, né? Mas quantas vezes, de fato, nós não fazemos isso? Porque a gente fica com medo de ir para o inferno. A gente tem medo de ir para o inferno. A gente não quer pecar porque temos medo de ir para o inferno. A gente não quer pecar porque a gente entende que agora somos filhos de Deus e devemos viver como filhos de Deus, transformados totalmente, entendendo que o pecado fere o nosso corpo e fere a nossa relação com Deus. Se somos filhos, meus irmãos, e aqui Paulo traz um termo, Abba Pai, que a gente pode trazer como paizinho. É um termo de intimidade. O que o Senhor quer de nós, de mim, de você, enquanto filhos de Deus, é intimidade com Ele. Deus não quer ficar ali vigiando, ó, isso aqui você não pode fazer, isso aqui você não pode fazer, não faça isso, não faça aquilo. O Senhor quer intimidade. O Senhor quer que você clame, Paizinho, eu estou aqui, rendido aos teus pés. Querendo viver para a tua glória, viver como alguém que de fato foi encontrado pelo Senhor Jesus. E não como alguém que vive com medo de ir para o inferno. Porque se você não peca, se você luta contra o pecado porque você tem medo de ir para o inferno, deixa eu dizer uma coisa, você vai para o inferno. Porque o seu medo é ir para o inferno. Você não peca porque você entende a sua relação de amizade e intimidade com Deus e que o pecado fere essa relação de intimidade. Você ainda está vivendo sob o domínio da sua carne e do seu desejo. E o seu desejo é não sofrer. Não devemos viver com medo de ir para o inferno. Devemos viver e lutar contra os nossos pecados, porque temos uma nova identidade, identidade de filhos, de alguém que tem uma intimidade com o seu Pai. E que sabe que o pecado afeta totalmente essa relação de intimidade. Precisamos, meus irmãos, entender que o Senhor Jesus derramou o seu sangue, que Deus entregou o seu Filho, para que nós também pudéssemos ser filhos dele. Essa nova filiação, guiada pelo Espírito, o qual o seu Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. A gente lê o versículo 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus.
É o Espírito Santo nos trazendo a consciência real de que somos filhos de Deus. É o seu Santo Espírito que nos traz essa consciência. É através dele e por ele que compreendemos que somos filhos de Deus, que temos essa nova filiação, que não mais somos escravos do pecado, que não mais estamos condenados a uma morte, mas sim agora a uma vida eterna, glorificando a Deus, na presença do Senhor eternamente. Essa deve ser a esperança da minha e da sua vida. Desenvolver uma intimidade real com o Senhor. O Filho de Deus gasta tempo conhecendo ao seu Pai. Ler a Bíblia, meus irmãos. Orar. Desenvolver as doutrinas espirituais. Cristo se entregou para que você tenha essa intimidade. Não para que você vivesse com medo de ir para o inferno. Cristo derramou o seu sangue para que você pudesse clamar a Deus: Paizinho, estou aqui, precisando de Ti. Antes éramos inimigos de Deus. Agora somos filhos. E não apenas filhos distantes, mas filhos convidados a se relacionar com Ele, vivendo como filhos. João 1:12. João escreve o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Esse privilégio é testemunhado pelo Espírito Santo para o nosso espírito. Somos herdeiros de Deus. Somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo, e aí é um ponto-chave para nós. Se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Se agora, filhos de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus, essa nova filiação nos traz também uma condição de participar dos sofrimentos de Cristo. A vida de um salvo não é uma vida fácil. É uma vida de renúncia. É uma vida de perseguição. É uma vida talvez de até morrer pelo Evangelho, assim como Cristo fez. E a pergunta que eu faço para mim, eu faço para vocês é: estamos dispostos a morrer pelo Evangelho? Ou a gente só quer o bom? A gente só quer a glória? Ser filho de Deus nos faz participar também dos sofrimentos de Cristo. Ser guiado pelo Espírito nos faz também viver os sofrimentos de Cristo. A ponto de dar a sua vida por amor a nós. E será que de fato nós temos essa disposição? Ou queremos ser filhos de Deus porque queremos a glória? Queremos a eternidade. Queremos aquilo só que é bom. Queremos vir aqui no domingo e que Lucas, e que o pastor Ricardo, que Clebson fale ao meu coração e toque o meu coração aquilo que eu preciso ouvir para me satisfazer. Meus irmãos, eu lutarei todos os dias contra a minha vontade de querer agradar a vocês. Falar aquilo que vocês querem ouvir. Aquilo que eu quero ouvir. Porque se se eu falo para vocês o que vocês querem ouvir, e o que eu quero ouvir,
a gente ainda vai estar vivendo sob o domínio da nossa carne. De fato, ser um filho de Deus nos implica uma mudança integral de vida, de prioridades, de participação real no sofrimento de Cristo, gastando a nossa vida como filhos de Deus para o reino, desenvolvendo uma relação de intimidade com Deus, através do seu Santo Espírito que nos convence, daquele que, quando Jesus nos encontra, muda a nossa perspectiva de vida. Filipenses 3, versículo 10, Paulo nos fala o seguinte: quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. A filiação nos dá o direito de sermos filhos, co-herdeiros. Isso implica em participar do sofrimento com Cristo, com a esperança na glória. Renunciando a este mundo e as coisas deste mundo, sendo perseguido e talvez até morto por causa do Evangelho, a fim de participar também de sua glória. E é nisso que encontramos a nossa liberdade e a nossa identidade de filhos. Não mais escravos do pecado, mas agora aqueles que vivem pelo Espírito, desenvolvendo uma relação de intimidade com Deus, gastando a nossa vida para o reino, deixando de satisfazer as nossas vontades e a nossa carne, porque não devemos mais nada à nossa carne. Agora vivemos como filhos de Deus. Somos chamados de filhos de Deus, guiados pelo Espírito, adotados por Ele, temos um Pai, temos uma nova identidade. Apenas em Cristo, apenas por Ele não há mais condenação. Recapitulando o primeiro ponto, se o seu Santo Espírito nos guia, compreendemos que apenas em Cristo Jesus somos livres da condenação, não há mais condenação, pois estamos em Cristo Jesus. Se o seu Santo Espírito, quando o seu Santo Espírito nos guia, não vivemos mais sob o domínio da carne. Quando o seu Santo Espírito nos guia, Cristo está em nós, nos vivificando e fortalecendo nossa esperança na ressurreição. Quando o seu Santo Espírito nos guia, ganhamos o direito de sermos chamados filhos de Deus. Precisamos ser guiados pelo seu Santo Espírito. Precisamos ouvir a voz do seu Santo Espírito. É Ele que precisa nos conduzir. Não mais os nossos desejos. Não mais a nossa carne. Precisamos alimentar o nosso espírito. Precisamos desenvolver uma relação de intimidade. Precisamos gastar a nossa vida para conhecer a Deus, para conhecer ao Senhor Jesus, para sermos conduzidos única e exclusivamente pelo seu Santo Espírito, a fim de que participemos também dos sofrimentos de Cristo, para que de alguma forma possamos experimentar também a ressurreição, participando da glória de Cristo. Queria que você, nesse momento, baixasse a sua cabeça. E fizesse, de fato, uma autoanálise. Convidando o Espírito de Deus para lhe conduzir nessa autoanálise. Se, de fato, você tem vivido como um filho de Deus que é guiado pelo Espírito, que tem uma vida pelo Espírito, ou se você tem vivido uma realidade de escravidão dos seus desejos e da sua carne.
precisamos do seu Santo Espírito. Para nos guiar e nos conduzir a viver de fato como um filho de Deus. Não mais escravos da lei do pecado e da morte, mas filhos de Deus. Pois nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus.